Abra sua Bíblia, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que está em nossas mãos, obrigado porque podemos abri-la. Podemos meditar nela, guardar em nosso coração esta mensagem, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós no Teu Santo Espírito, para nos edificar e nos fortalecer na fé. Caminhada segura que temos contigo aqui na terra, até estarmos contigo na glória, Senhor. Obrigado por essa convicção, por essa certeza, por essa tão grande bênção que é para nós a Tua palavra. Que ela fique, Senhor Deus, nos conduzindo com sabedoria, com discernimento, crescimento e maturidade para conhecermos melhor o caminho do Senhor e poder proclamar o Teu Evangelho em Cristo Jesus. Amém. Queridos, das trevas para a luz, com certeza essa é uma mudança radical. Das trevas para a luz é algo de alguém que não tinha a menor condição de andar, pois não enxergava absolutamente nada, um palmo à frente do seu nariz. E a luz brilha, e esse caminho fica claro, e nós não temos a menor dúvida de que esse caminho está proposto para nós. Queridos, a nossa grande oportunidade na fé cristã é vivermos na certeza de uma vida com Deus, na plena convicção de que Deus dirige o nosso caminho, a plena certeza que os méritos de Cristo Jesus, a sua morte na cruz, foi suficiente para nos levar das trevas para a luz. Diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora estamos vivos, porque o amor e a misericórdia de Deus nos buscou, pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, é presente de Deus, para vivermos pela fé. Mas o nosso coração ele é enganoso, e por muitas vezes nós duvidamos. Por quê? Porque somos pecadores, com certeza. Cada um de nós permitimos que os pecados que cometemos gerem dúvidas, traga interrogações. Por muitas vezes falhamos, mesmo indo das trevas para a luz, continuamos sendo falhos. Isso dá uma dor em nosso coração enganoso, mentiroso. E nós começamos a criar incertezas a respeito daquilo que Deus providenciou para nós desde antes da fundação do mundo. Deus já escreveu o seu nome no livro da vida quando você nem existia ainda. O próprio Deus fez isso com a sua própria caneta, pela sua própria vontade. Mas na miséria do nosso coração e na miserabilidade da nossa vida, Deus, com a sua misericórdia, nos buscou na sua maravilhosa graça. E mesmo tendo vivido em trevas durante algum tempo, pela condição humana pecaminosa, Deus nos busca em nossa história de existência e nos traz a luz. Mas mesmo assim o nosso coração continua na dúvida e na incerteza da sua caminhada com Deus,
porque, vez ou outra, nós haveremos de pecar. E essa é a dor do nosso coração. Cada vez que pecamos, ressuscitamos o velho homem e nos abraçamos com ele e duvidamos de que realmente o caminho da salvação é nosso. E há teologias que nos cercam que diz que isso realmente é verdade. E nós estamos sendo contaminados, intoxicados com teologias que não condizem com a verdade. Que dizem aos nossos corações e às nossas mentes: o que Deus fez não é perfeito. O que Deus faz não vai dar certo. Isso aí é para os fracos, não para nós que temos a nossa tão grande inteligência para compreender a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E há até teologias que dizem que a fé não é um dom de Deus, ela é uma produção humana, e não é um presente de Deus para confirmar a nossa salvação até que estejamos na glória, mas ela é a capacidade que o homem tem de produzir algo para alcançar a salvação. Mas como alcançar a salvação se o meu nome já está escrito desde antes da fundação do mundo? Que pobreza de teologia, que pobreza de pensamento, achar que a coisa está nas nossas mãos. Ah, meu Deus, cheguei na glória e faltou 6 pessoas que eu não evangelizei. Ah, era você que ia resolver a questão. Ah, que pena, meu querido filho que eu amava tanto, não veio para a glória comigo. Será que essa é a personificação de uma boa teologia a respeito da vida eterna? Cuidado, meu irmão. As teologias que te cercam são humanistas e são doentes de alma. Elas não conseguem atingir a plenitude da palavra. Elas não conseguem ver Deus como Deus. Mas diariamente você está acessando essa teologia humanista. E você pode estar se convencendo de que a salvação não é pela graça, mas a salvação é pelo mérito. Pois eu quero lhe dizer nessa noite que nós fomos transportados das trevas para a luz. Quando nós estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. E Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, ainda quando éramos pecadores. Não há possibilidade de perfeição para você sem Cristo Jesus. Você não vai alcançar a graça de Deus pelos seus próprios méritos. Não há nada do que possamos fazer que nos dê possibilidade de nos apresentarmos diante de Deus e falarmos: estou aqui. Pelo contrário, eu não sou como eu quero ser. Eu também não sou como Deus espera que eu seja, mas eu sou bem melhor do que eu era antes, sem Cristo Jesus. Queridos, o texto fala a respeito disso. E esse final do capítulo, do primeiro parágrafo do capítulo 2, nos leva a uma colocação onde ele fala a respeito daqueles que estão em Cristo. Qual é a situação? Esses irmãos estão vivendo em confusão espiritual, estão enfrentando um relativismo social e moral, e eles estão com uma perda de identidade. Perderam a sintonia com Deus verdadeiro. Diante das perseguições,
diante da dispersão, diante das mortes, diante daqueles que estavam vivendo em Cristo Jesus, nestas igrejas, as quais recebem estas cartas. Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz: é hora de você tomar uma posição, de você ficar firme em Cristo Jesus, permanecer firme em Cristo. É possivelmente que você morra também, mas preste atenção, não perca a sua plena convicção em Cristo, fique firme nela. Muitos vão dizer que esse não é o caminho, muitos vão dizer que você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, mas é hora de você permanecer firme. Seus irmãos aos seus lados estão morrendo, mas permaneça firme, não abra mão daquilo que Deus conquistou em Cristo Jesus para cada um de vocês. E Pedro, no capítulo 2, utiliza a linguagem do Antigo Testamento. Ele diz: aquele povo anterior, o povo de Israel, tudo aquilo que foi pré-estabelecido como sombra daquilo que deveria de vir, é cumprido em Cristo Jesus e é estendido ao seu povo redimido. Toda aquela história que foi formada para que pudesse chegar o Salvador Jesus Cristo, prefigurado no rei Davi, vivendo na sua miséria, na sua limitação, na sua simplicidade, mas escolhido para ser o rei, assim apontando para Jesus na manjedoura. Toda aquela história foi formada para que nesse dia você pudesse ser buscado por Deus e que a continuidade da aliança chegasse até você. Isso tudo já pré-estabelecido por Deus para que você pudesse estar na história da salvação. Preparou todas as coisas, os menores detalhes, levando da velha aliança à nova aliança. Rejeitados pelo mundo, mas abraçados por Deus. Então, queridos, esse contraste com Israel segundo a carne, a igreja se apresenta como verdadeiro povo da aliança unido a Cristo Jesus. Você soma a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento para chegar em você, na sua pessoa, para que houvesse uma personificação da salvação. Ela é para você, é presente de Deus. Deus diz: tome, pegue, abrace. E essa graça, queridos, se tornou irresistível para todos nós. Ela não pôde ser barrada, porque é obra do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, tenho orado tanto, tenho falado tanto, e a pessoa não se converte. Pode continuar orando, meu irmão, pode continuar falando, mas a obra é do Espírito, não é sua. Continue orando, continue falando, mas não é você que salva, é o próprio Deus. Queridos, essa é uma grande verdade, indispensável ao nosso coração. Esse verso, ele tem a sua bagagem teológica completa. Raça eleita, ele fala a respeito de eleição. Sacerdócio real, ele fala a respeito do serviço. Nação santa, ele fala a respeito de valores e de condutas. Povo de propriedade exclusiva de Deus, ele fala da redenção, da busca salvífica em Cristo Jesus, para que proclameis as virtudes, ele fala de propósito, ele fala de proclamação, das trevas para a maravilhosa luz, e ele fala de regeneração, eleição, serviço, valores, conduta, redenção, propósito, proclamação e regeneração, das trevas para a ignorância espiritual, do pecado e da morte, para a maravilhosa luz, para a redenção, para a vida e para a comunhão com Deus. É um texto pleno, completo. Se você ficar com esse verso, meu querido, você nunca terá dúvidas da salvação que lhe foi providenciada para que você recebesse, fosse um presente de Deus para a sua vida.
mas o convite das leituras humanistas é: mas será que eu cheguei lá? Será que eu consegui? Será que pelos meus méritos algo aconteceu? Portanto, queridos, essa salvação não é cooperativa, mas é um presente do Deus Todo-Poderoso. Estávamos mortos e Deus nos deu vida. Das trevas para a maravilhosa luz, em primeiro lugar, uma identidade concedida por uma eleição soberana. Deus elegeu. Raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Há uma operação soberana de Deus. Nossa identidade não é construída, mas ela é concedida. É um presente de Deus para você, meu querido. Aquele que dá o presente não o recolhe, deu para você para a vida eterna. Diz a confissão da nossa igreja: Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece. Deus não está na sua cadeira de balanço com a sua barba branca, cansado de escrever a história. E já personificaram esse personagem em nossa história, né? Deus não é aquele que está deixando o mundo a seu bel prazer e deixando a igreja segundo a sua própria vontade. Não, queridos, Deus é soberano e Ele governa a história. Sim, queridos, Ele elegeu aquele que eles queriam que fossem o seu povo. Há um grande erro nessa leitura. Nós somos eleitos, queridos, não pela previsão da nossa fé, senão o mérito é nosso. Não foi assim. Deus não previu que nós teríamos fé no futuro, não. Mas, para a fé, para iniciarmos um caminho de crença, a identidade da igreja nasce do decreto eterno de Deus. E Ele diz: seja salvo. E Ele falou isso quando? Antes da fundação do mundo, antes que você existisse. Isso é maravilhoso. Isso muda a nossa visão de ser igreja, povo de Deus. Não foi porque eu fiz, ou porque eu deixei de fazer, que eu sou um cidadão da eternidade. Temos uma identidade. Segundo lugar, temos uma transformação espiritual. Nós fomos levados das trevas para a luz. O chamado eficaz nos tira da ignorância do pecado e da morte espiritual. E não se trata apenas de uma lei moral, mas de regeneração. Preste atenção para esta palavra. É um ato soberano de Deus que nos transporta da morte para a vida. E faz isso apenas para que possamos crer nele. Sim, queridos, regenerados, para viver exatamente como Deus espera de nós no curso da nossa história. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Esse viver que tenho na carne, tenho pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, este verso basta. Você já morreu e você já tem uma nova vida para viver. E essa nova vida foi escrita e foi determinada pelo sangue derramado de Cristo Jesus. No chamado eficaz, queridos, Deus ilumina a mente, remove o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Confissão de Fé, capítulo 10, verso 1. É Deus que faz, não você. E você só chegou até aqui
para adorá-lo, porque assim Ele o fez. Temos uma identidade, temos uma transformação e, finalmente, temos um propósito missionário. Para que Deus nos deu uma identidade, para que Deus nos transformou, para que nós pudéssemos cumprir a nossa missão. E sabe qual é a nossa missão como igreja? Proclamar a Deus nas suas virtudes. Levar o conhecimento para todos, aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez na história. Foi para isso que nós ficamos, senão poderíamos ser assunto aos céus, diz Paulo, que é infinitamente melhor. Pense no seu melhor dia aqui na terra, multiplique por milhões e milhões e milhares de milhares, divida a glória de Deus por milhões e milhões e milhares de milhares, e não vai se aproximar nem um pouco daquilo que nos é reservado na glória. Infinitamente melhor. Ou você tem essa convicção, ou você vai ser daqueles que quer ficar para contar a história e virar semente. É muito melhor, querido. Mas não fomos ainda. Temos algo a fazer. Proclamar o Evangelho salvador de Cristo Jesus. Portanto, a igreja existe para refletir a luz de Cristo Jesus em um mundo ainda envolto em trevas. Isto não vai mudar até a vinda do Salvador Jesus Cristo. Queridos, a religiosidade, conversamos hoje pela manhã, a religiosidade ela pode ser um veneno para você. Você pode achar que a salvação está atrelada a cumprimento de rituais, mas a salvação não está presa a isso. A nossa religiosidade, o nosso buscar a Deus juntos, é uma grande bênção para nosso tempo aqui na terra. Mas isso não salva. Isto não transforma. Isso não faz igreja. Faz um pacto entre nós, como sociedade e instituição religiosa, para fazermos isto juntos em comunhão. Mas a salvação é uma sintonia direta entre cada um de nós e Deus. E essa sintonia é suficiente para te dar identidade, para te dar transformação e para te dar missão. Eu não sei quantos vão permanecer aqui na nossa igreja, mas muitos vão e muitos vêm. E essa é uma opção natural de cada um de nós. Eu quero estar em igreja A, igreja B, igreja C, eu quero ir para o campo missionário, eu quero ir para o seminário, e Deus nos abençoa na sua multiforme graça como igreja que somos. Não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Mas cada um de nós tem algo a cumprir dentro da vontade eterna de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para a igreja? Não, para você. O que Deus tem para a sua vida, aonde Ele quer te levar, o que Ele quer fazer, você como um instrumento, um ministro de reconciliação, proclamando o Evangelho para todos. Termino, queridos. Deus nos tirou das trevas, preste bem atenção, não por mérito, da sua parte você continuaria no inferno, mas por misericórdia. Você só está aqui dentro dessa igreja pela misericórdia de Deus. Deus pegou o miserável e trouxe para perto de si do seu coração, e diz: por amor a você, meu filho, foi até a cruz. Você acha que eu vou jogar você fora? Meu querido, você está muito enganado. Ele nos deu uma nova identidade. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Uma nova vida. Ele nos tirou das trevas
para a sua maravilhosa luz e uma nova missão: proclamar o reino de Deus e as suas virtudes para a glória dele mesmo. Portanto, vivamos como os filhos da luz, proclamando a graça daquele que nos chamou, irmãos. Para de ouvir a conversa de terceiros e fique com a palavra de Deus. Aquilo que Deus fez por você foi completo. Você não precisa de nada mais e mais ninguém. Você só precisa de Deus, da sua graça misericordiosa. E você, assim se tornou um cidadão da eternidade. Complete essa obra, proclamando este evangelho. Que Deus abençoe a sua palavra. Guarde no seu coração, meu querido, é muito importante que você tenha plena convicção da obra completa de Cristo Jesus. Amém.